3 regras de Dungeons and Dragons 5ª edição que eu acho bem ruins e como que eu as adapto para as minhas aventuras ficarem melhores. Fala aí pessoal, sou o Vitor Gimenez, sou mestre de RPG, escritor e sócio fundador aqui da Nookturp. Estou narrando D&D já faz acho que uns 18 não, acho que faz uns 8 anos já que eu narro D&D. E muitas experiências tidas me fizeram perceber que tem algumas regras que elas não funcionam muito bem. Bora falar de 3 delas e como que elas funcionam melhor nas minhas aventuras. A primeira delas é o fato de que quando o personagem cai a 0 pontos de vida no Dungeons and Dragons e ele volta para o combate ou ele volta depois, ele simplesmente consegue voltar para a ação. Claro, por vezes ele volta com poucos pontos de vida, volta com alguma outra consequência às vezes, mas o fato dele ter caído a 0 pontos de vida, uma vez que ele é curado, por exemplo, torna-se irrelevante e ele simplesmente levanta e continua lutando. Qual que é uma regra que eu uso para fazer com que isso seja mais dinâmico, mais imersivo, mais interessante e mais desafiador para o combate? Uma regra bem simples. Uma vez que o personagem cai a 0 pontos de vida, quando ele voltar à vida, se ele voltar à vida, ele volta com um nível de exaustão a mais. Para caso você não conheça, exaustão é uma regra opcional do livro do mestre, que eu gosto muito, uso bastante em várias circunstâncias, que faz com que o personagem vá ficando com umas penalidades. Às vezes movimento, às vezes desvantagem em perícia, aos poucos tendo desvantagem em tudo, e é possível até morrer de exaustão. Sendo que exaustão recupera-se geralmente com descanso longo, embora existam algumas outras poucas formas de recuperar. Quando o personagem cai e volta com um nível de exaustão a mais, isso faz com que ele tema entrar em mais combates naquele dia até que ele faça um descanso longo. Isso faz com que a aventura, na minha visão pelo menos, fique muito mais imersiva. Já testei isso em algumas mesas de RPG e ficou bem legal, ficou bem interessante. Recomendo essa regra para você pelo menos testar em uma aventura sua, se quiser. A segunda regra é a seguinte: imagina a cena épica que o personagem vai lá, faz um acerto crítico contra o chefão da campanha, ele finalmente tem a possibilidade de derrotá-lo e ele vai e rola o dano de ataque dele, e o que acontece? Ele tira 1 no dano de ataque. Vários 1s, vários 2, algo nesse sentido. É complicado, porque aquela cena que poderia ser muito épica, que criou aquela grande expectativa na hora de cair o número 20, ela é simplesmente jogada fora, jogada para longe, porque o dado de dano foi baixo. E existe uma forma muito simples de contornar isso para manter a epicidade, né, para manter a cena épica, que é fazer o seguinte: você maximiza o dano inicial. Então, por exemplo, se ele fosse dar ali 4d8 de dano, por exemplo, você faz com que ele dê 8, 16, 24, 32 de dano de cara, além de somar o dano extra. Ou, se você achar isso muito apelão, ele simplesmente maximiza o dano que ele daria. Ao fazer isso, você faz com que o personagem realmente se sinta empoderado em ter dado aquele dano crítico, porque realmente caracteriza um dano crítico aquilo ser tão alto. Já aconteceu muitas vezes de o personagem fazer um acerto crítico e o dano que ele rola não ser maior do que um acerto normal, simplesmente porque ele fez uma rolagem ruim. E, a minha visão, isso quebra um pouco a narrativa, um pouco a imersão, embora eu saiba que tem a ver ali com a aleatoriedade das coisas. Fica bem mais legal fazer assim, os jogadores geralmente se sentem muito mais felizes. E por fim, rolagens contra a morte. No Dungeons and Dragons, uma vez que o personagem cai a 0 pontos de vida, ele vai fazer 3 rolagens contra a morte, até entender se ele vai sair vivo dela ou não. E o que acontece? Geralmente essa rolagem ela é feita aberta. O jogador rola, todo mundo sabe se ele foi bem sucedido ou se ele fracassou, ou seja, todo mundo sabe o quão perto da morte ele está. E isso cria algumas complicações dentro da tomada de decisão dos jogadores, porque eles sabem, ao ver um personagem caído, se ele está de fato morrendo ou se ele vai simplesmente desmaiar, o que na minha visão quebra um pouco a imersão do combate. Imagina que numa cena de guerra do Senhor dos Anéis, por exemplo, tá lá o Aragorn, o Gimli e o Legolas. O Aragorn cai em combate, o Legolas e o Gimli apenas assistem, acompanhando se ele vai conseguir desmaiar ou se ele tá para morrer. Né? Eu acho que isso quebra um pouquinho ali a questão imersiva que o jogo tem a proposta de trazer. Então o que é muito legal fazer nessas horas? Se o personagem cai a 0 pontos de vida, quem faz as rolagens contra a morte dele é ou ele ou o mestre, e ambos fazem isso escondidos, de forma que os demais personagens da mesa não sabem se ele está sendo bem sucedido ou se ele está fracassando nesses testes, trazendo a tensão de saber que, se eles não ajudarem o amigo, em breve é possível que ele morra, é possível que ele pereça, e eles simplesmente não fizeram nada para ajudar.
Isso faz com que fique mais imersivo, com que aumente o nível de tensão e de risco da aventura, fazendo com que essa tomada de decisão seja muito mais importante, muito mais impactante. Gostou dessas regras? Alguma delas fez sentido para você? Comenta aqui embaixo qual dessas 3 você mais gostou e a gente se vê aí no próximo vídeo. Fechou? Tamo junto, até a próxima.